Giba, um dos maiores ídolos da torcida, tanto do Fortaleza como do Ceará Esporte Clube, com quem a gente vai conversar agora. Assim, inicialmente você começou na equipe do 13 Futebol Clube de Campina Grande, e a partir de 18 anos, 20 anos de idade, já chamava a atenção exatamente pelo seu estilo, um estilo totalmente diferenciado, craque, habilidade, lançamento, longos, né? E uma técnica invejável. Alguns o comparam até com o Zé Eduardo, com quem você já chegou também, atuou aqui na equipe do Ceará Esporte Clube. Hoje, Assis, você faria algumas coisas, evidentemente, que você não faria, não fez na época? Não, o futebol, né, por mais que você jogue bem, você não tem a experiência necessária, né? Então, às vezes você tem o futebol, mas não tem a experiência e, de repente, você, no meu caso, apareceu grandes oportunidades e de viagens que eu não deixei de fazer, de ganhar mais dinheiro, assim, às vezes ter um apego maior à família, mas, de qualquer forma, eu não me arrependo da minha carreira em momento nenhum. Inicialmente o projeto era você sair do 13 Futebol Clube para uma grande agremiação do futebol nordestino e até brasileiro, porque inclusive havia convites para isso acontecer. Como é que se deu essa transação para você ir parar no Piauí? Não, inicialmente eu comecei no 13, né, como você sabe, e devido a umas boas atuações que nós tivemos em alguns amistosos em Campina Grande, despertou o interesse do Fluminense do Rio e do Vasco. E o Tiradentes do Piauí na época era uma grande equipe, fazia um bom campeonato brasileiro, e foi jogar em Campina Grande e contra o 13 nós jogamos, conseguimos jogar de empate, e nós nos saímos bem e ficou a pendência, né, entre o 13 me emprestar ou vender a minha liberação para o Vasco, Fluminense ou Tiradentes. Infelizmente, ou felizmente, porque depois deu certo, o presidente do 13 resolveu, ao invés de me vender para o Rio, me vender para o Piauí. E como é que foi essa história? Você estava praticamente definido para depois ir para a equipe do Fluminense ou Vasco, e quando chegava no aeroporto Guararapes, no Recife, houve um encontro. Esse encontro se deu com quem? Não, foi uma história interessante, porque quando eu desembarquei em Recife para pegar a conexão para o Rio de Janeiro, na hora que eu estava no aeroporto, desembarcou o treinador do esporte, que tinha sido contratado, o seu Duque, e na hora ele me viu no aeroporto com um empresário de anos atrás, que inclusive trabalhou aqui no Ceará há muito tempo, e ele conheceu o Tatray e falou com o Tatray o que é que ele estava fazendo ali. Ele disse que estava me levando para o Vasco. Aí ele disse, não, eu estou chegando para o esporte e nós vamos para a sede agora conversar com o presidente. Aí, nesse inteirinho, nós chegamos na sede lá e começou as propostas, né? Eles faziam a proposta a mim e ligavam para o presidente do Tiradentes. Ele terminou, a proposta foi subindo e terminou ficando no esporte. Quer dizer, naquela época, como hoje, existem os atravessadores, não é verdade? Mas você, de certa forma, você achou ruim essa transação de não ter ido para a equipe do Vasco da Gama e ter ficado no esporte? Não achei ruim, porque o esporte é uma grande equipe, um time talvez seja até mais organizado do que o do Rio. Talvez não, eu acho que seja. E naquela época, o presidente do Vasco era o Heleno Nunes. Na época, o esporte, como até hoje, sempre foi muito organizado. E é um time que eu passei 6 anos e aprendi a gostar. E torço muito pelo esporte e gostei muito da minha passagem por lá. E não tenho o que reclamar. Para mim foi uma grande passagem. Essa foi a primeira repaginada, passou pela equipe do esporte. E daí, então, surgiu a oportunidade para ir para Emirados Árabes. Como é que surgiu esse processo? Não, aí eu estava atuando pelo esporte em Porto Alegre, contra o Grêmio, e tem um empresário lá, querendo, no ano de 79, no final do ano de 79. Aí o empresário estava atrás de um meia para levar para a Arábia Saudita. E o Evaristo Macedo, que era o treinador de lá, me indicou para o empresário. Depois do jogo, o empresário me procurou. Eu viajei imediatamente para Recife para tirar o passaporte. E 24 horas depois eu estava no aeroporto para viajar para a Arábia. Você foi um dos primeiros jogadores brasileiros a ir jogar exatamente nos Emirados Árabes. Como é a Arábia Saudita? Como é que é realmente a vida? O primeiro jogador brasileiro a ir para a Arábia Saudita foi o Rivelino, né? Para o mundo árabe, como a gente chama. E depois eu cheguei, posteriormente chegou o Finado Luizinho, da Arábia, chegou outros jogadores, Manguito, Toninho, aí o Zenon. Então foi uma porção de jogadores para lá, mas eu fui o segundo. E cheguei lá, graças a Deus, tivemos uma boa passagem. Cheguei lá, tive que me casar de novo, minha filha nasceu lá, então foi uma história bacana. Fui
entrei para a religião muçulmana, então Como é que era essa história? entrei para a religião muçulmana porque lá na época eu era separado e não podia levar a mulher se não fosse casado. Então eu levei a namorada e casamos lá, entramos para a religião muçulmana e temos uma filha árabe e até hoje estamos aí, né? Mas ela não vive mais com você hoje, a sua mulher, essa mulher. Não, nós separamos atualmente, eu sou casado com a cearense. Agora, a história de você permanecer, você quanto tempo passou na Arábia Saudita? Eu passei quase 3 anos, né? Aí eu tive um convite para a França, na época, como eu disse a você, a gente não tem a experiência de hoje, e eu não aceitei e voltei ao Brasil, posteriormente fui para o Bangu do Rio, mas minha liberação ficou lá na Arábia Saudita. Aí eu tive que comprar meu passe por $250.000 e posteriormente fiquei aqui no Brasil fazendo meus contratos por conta própria, inicialmente com Fortaleza. Essa passagem sua, qual foi a participação mais importante? Foi pela equipe do Ceará ou pela equipe do Fortaleza? Eu acho que ambas foram boas, né? Porque eu fui campeão, cheguei aqui no Fortaleza no Grava há 8 anos. Nesse tempo o campeonato regional tinha muito valor, né? Hoje está um mês colocado no segundo plano. E nós somos campeões pelo Fortaleza, bicampeão em 83, e depois eu fui campeão de novo pelo Ceará em 84. Aí eu joguei em 85 e voltei ao Fortaleza, onde encerrei minha carreira em 89. Assis, é claro que você, durante esse período que você esteve jogando futebol como atleta profissional, você ganhou muito dinheiro, não é? Poucas pessoas sabem, por exemplo, que Assis tinha muitos imóveis em Campina Grande, não é? E realmente tinha condições financeiras. Quando ia fazer renovação do contrato com a equipe do esporte, geralmente o esporte dava um apartamento em Boa Viagem, um dos melhores locais, os locais mais chiques da capital pernambucana. O que aconteceu? Há realmente todo um devaneio por parte dos atletas quando estão realmente em boa fase e não juntam dinheiro necessário achando que a vida será sempre com holofotes? Não, é o seguinte, na verdade você não ganha tanto dinheiro assim, né? Porque existe muita badalação antigamente, mas o dinheiro se ganha hoje. Nós temos um salário bom, o resto é dúvida, mas você, como eu tenho batido nessa tecla, você não tem a experiência, né? Você sabe jogar futebol, investimento já é outra coisa. Hoje você tem um agente, tem uma pessoa que cuida, e você estava, antigamente o jogador jogava, pegava o dinheiro, comprava algumas coisas, lógico, mas ele pensava logo em se divertir, em viajar, que é normal no ser humano, mas só que é uma profissão que passa ligeiro, você tem que saber direito e tem que ver que é uma coisa que faz muita falta depois, tanto o que você ganha, como a sua profissão em si, porque realmente você não se acostuma em outra profissão, é muito difícil. Do que você se arrepende, assim? Eu me arrependo de ter aceitado a proposta para a França, né? Na época o Paris Saint-Germain, que hoje é uma grande equipe badalada, que seja uma proposta muito boa, e eu não fui, porque eu resolvi ficar no Brasil, porque queria ficar e me prejudicou, porque o dinheiro que eu ganhei no Brasil não foi nem 10% do que eu ganharia lá, né? Do que você se arrepende hoje? No futebol eu acho que nada. No futebol, na vida, para mim, eu agradeço todo dia a Deus, que a vida me deu meus 8 filhos, infelizmente um já partiu, mas estão aí. Para mim, é o maior troféu que eu tenho na minha vida são meus filhos. E eu estou hoje feliz, eu não sinto problema nenhum, porque nem com futebol, nem com a vida. Eu agradeço todos os dias a Deus. Qual o jogador que realmente você diz assim, esse é o cara, e se eu tivesse que voltar a jogar futebol na outra encarnação, eu voltaria a jogar exatamente com ele? Desses todos que você teve a oportunidade de jogar. Olha, você fez uma pergunta difícil, porque eu joguei com muita gente boa. Joguei com o Falcão, com o Zico, com o Roberto Dinamita, aquela geração. Nós tivemos a oportunidade de ser convocado 2 vezes. E a seleção da Caixa? A seleção da Caixa e a seleção que homenageou o Pelé, quando foi eleito o atleta do século, no Maracanã, o amistoso. Então eu participei, foi muito interessante. Tem uma boa recordação do rei, né? Tem foto com ele e tudo. Então umas passagens, e na realidade tem muitos craques, né? Fica muito difícil citar um assim, porque hoje tem muita gente que joga bem ainda, mas naquela época é melhor. Zé Eduardo, era monstro? Não, Zé é um craque, né? Reconhecido aqui pela torcida, pelo futebol, e eu tive a oportunidade, né, de jogar contra ele e a favor dele, né? Então, nós jogamos no Fortaleza, fomos campeões, e eu gostava muito de atuar com o Zé, porque
Ele já sabia o que eu ia fazer, eu já sabia o que ele ia fazer, porque às vezes os engenheiros se entendem, né? Os engenheiros se entendem, né? Aliás, teve uma época que você atuava na equipe do 13 Futebol Clube, as pessoas sabiam perfeitamente qual era a jogada principal. Lançamento, peito do Assis, e mesmo de costa ele jogava por cima do lateral direito da equipe contrária para o Vandinho no corredor. Era essa jogada mortal. É porque eu sempre me especializei em lançamento longo, né? Porque você às vezes perde muito tempo com toque de bola. Então, nós treinamos essa jogada de contra-ataque e depois, posteriormente, eu fiz aqui no Fortaleza e no Ceará, com o poder de Catinha também, nós tínhamos essa jogada e sempre deu muito certo. Qual foi o melhor time do Ceará que você já jogou? Foi de 84. Em 1984 no Ceará e 1982 no Fortaleza. Dá para citar pelo menos esses caras, alguns caras que participavam das duas equipes? O Fortaleza tinha o Pedro Basílio, o Zé Eduardo, o Adilto, o Beijoca, o Nelson, o Alexandre. Então era o Clésio, era um time muito bom. E no Ceará, em 84, tínhamos Caçapava, Lira, tínhamos o Anselmo, Catinha, tinha o Lupercino, tinha o Ageu, tinha o Lula, Pereira, era um time muito bom. Dos treinadores, qual foi realmente que esse faz a minha cabeça? Mas eu não tenho problema com treinadores, não. Eu acho que todos eles foram excelentes, eu fiz vários, nunca... o treinador assim, que eu achei muito interessante foi o Zanata no Ceará. O ex-jogador do Fortaleza? O ex-jogador era muito bom treinador, muito bom amigo, sempre bom. O que é que efetivamente falta hoje ao futebol brasileiro? Porque está praticamente assim, se perdendo a identidade, a seleção brasileira. Antigamente as pessoas saíam de casa, olha, não tem jogo hoje, e então vai ter um treino porque vai ter jogo na seleção brasileira mais tarde, a televisão vai mostrar. Quer dizer, existia toda uma empatia e toda uma festa em torno quando a seleção brasileira jogava. Por que isso não acontece mais hoje, Assis? Eu acho que é a qualidade, né? A qualidade caiu muito, você viu o jogo que nós temos agora com o Equador. É uma pena ver a seleção. Eu acho que nós vamos demorar muito a ter aquele futebol que nós tínhamos. E não é só no futebol, nós temos que resgatar no Brasil muita coisa. Na parte esportiva, na parte política, na parte moral. Nós temos uma situação geral, eu acho que temos que lutar pela reputação e essa turma mais nova aí tem responsabilidade muito grande nisso. Desses jogadores novos da seleção brasileira, algum chama a sua atenção? O Neymar é uma referência, né? Queríamos que pelo menos uns 5 jogassem como ele, né? Na comparação com o estilo do Assis, tem alguém que se identifique hoje? Esse cara pelo menos tem algumas pegadas, tem alguns lançamentos ou alguma coisa. Algum estilo que parece com o Assis Paraíba? O estilo que eu jogava era mais parecido com o Gerson, né? No início da minha carreira eu me inspirei muito no Gerson, por causa do lançamento longo. Eu acho que só o Lucas Lima, que já jogava no Santos, é que tem um estilo parecido. Estilo parecido com aquele joguinho rasteiro, né? O lançamento longo, toque rápido, primeira, se assemelha um pouco. Assis Paraíba, foi um prazer grande encontrá-lo, você que é meu ídolo, tanto na equipe do 13 como também nas demais equipes onde você passava, eu acompanhava perfeitamente, porque além de ser paraibano, você tinha uma característica que era diferenciada dos demais, para a sua época, não é? E hoje encontro-me aqui com você e você não sabe da alegria e do prazer. Eu que agradeço, Evandro, é uma satisfação muito grande, acompanho vocês na vez mais. E o conterrâneo, né, que a gente, onde estivermos, zelar pela nossa terra e fazer o melhor possível. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição.